Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 279 nesta tarde de sexta-feira. Se estiverem me vendo e ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre essas frases que entram às vezes na nossa cabeça sem a gente perceber e vão tomando conta assim do nosso imaginário e do nosso dia a dia, né? Então, a frase específica que eu quero falar hoje aqui, certamente vocês já devem ter escutado ela muitas vezes e talvez tenha comprado ela como uma verdade absoluta, né? Que é a frase que diz o seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quem nunca escutou essa frase, né? E aí existem alguns tipos de frases, né, que vão entrando ali na nossa cabeça que parece que tem uma certa pretensão da verdade, né, que a gente não pode mais questionar. Elas viram ali uma verdade absoluta e a gente muitas vezes nem raciocina o que tem por trás daquilo ali, o que aquilo ali quer dizer, e aquilo ali vai formando o nosso imaginário vai formando aquilo que a gente acredita e a nossa forma de agir no mundo, né, ou de reagir, né, enfim. Outra frase que esses dias, essa vai ser a frase central do que a gente vai falar, né? Mas uma frase que também ilustra isso muito bem, que esses dias eu tinha postado uma frase oposta, né, em relação a essa frase pronta, e algumas pessoas comentaram também que estavam de acordo, que é aquela famosa frase da zona de conforto, né? Saia da zona de conforto, esses bordões assim que a gente vê por aí acontecendo muito. E eu dizia o seguinte nessa postagem, né, dentro desse comentário da postagem, eu falava o seguinte: olha, o que te move não é ficar querendo sair da zona de conforto, né? Mas sim encontrar sentido naquilo que a gente faz, ainda que a gente esteja absolutamente confortável, né? Então, se tornam frases às vezes como se fossem assim um campo da verdade, né? E a gente não pode mais questionar, né? Essa coisa da saia da zona de conforto, né? Aí virou, né, frase de propaganda, frase de marketing, frase muito vista assim no campo do coaching também. E aí é óbvio que se a gente parar para olhar de uma forma mais profunda, né, são meras figuras de linguagem que ora podem fazer sentido e ora não, né? Então essa coisa, saia da zona de conforto, será que isso faz sentido a todo instante, em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente faz? Ou não, é só uma figura de linguagem que em algum momento pode servir e outro momento não pode, né? Para mim, né, o que importa mesmo, o que nos move não é ficar querendo sair da zona de conforto, né? O que move é que faça sentido realmente aquilo que a gente está fazendo, ainda que a gente esteja absolutamente confortável, né? Então, se estiver fazendo sentido, pouco importa o meu conforto ou o meu desconforto, né? Desde que aquilo que eu esteja fazendo, né, faça um sentido, não pare só em mim, seja também alcançado na vida de outras pessoas, né? Então é óbvio que essas frases a gente consegue refutar de uma forma muito fácil, né? Então essa da imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, para a gente entender e não entrar naquela síndrome de encruzilhada, né? Eu vou para um lado, eu vou para o outro, né? Direita ou esquerda, né? Ou então essa dicotomia, né? Aquela, né? Então, às vezes a gente pode fazer uma articulação entre duas coisas, né? Não, a imagem vale mais que 1000 palavras. Parece muitas vezes que eu estou querendo supervalorizar as imagens e eu estou subvalorizando, né? Eu estou desprezando a questão das palavras, que é ali nas palavras que está instalado o mundo dos conceitos, né? Aqueles conceitos que muitas vezes nos norteiam na vida, né? Então é óbvio que com isso eu não estou querendo também colocar a imagem, desprezar a questão da imagem, né? A imagem, ela é fundamental, né? Nós somos feitos também, né, de um corpo, de uma matéria, né, de uma carne, nós somos também imagem, né? É importante, inclusive, a nossa imagem, ela transmite a nossa presença, né? Então ela também faz parte da nossa vida, né? No entanto, essa coisa que entra na nossa cabeça de que colocar a imagem totalmente acima das palavras me parece um erro antropológico grave, né? Às vezes parece um certo um tipo eu quero poupar um pouco o trabalho, então eu estou aqui, dá menos trabalho se eu ficar aqui, se eu ficar me expressando através de imagens, ao invés de colocar realmente as minhas ideias para fora através das minhas palavras, através da minha comunicação, através daquilo que eu comunico em relação aos conceitos, em relação àquilo que eu acredito. Parece que meio que despreza essa capacidade dos conceitos, que é muitas vezes o que nos orienta, o que nos norteia, né? Por que eu estou falando isso? Porque as imagens, muitas vezes, elas podem acabar nos confundindo, né? Por quê? Vamos imaginar, né? Uma pessoa trabalhou ali o dia inteiro e aí ela chega cansada em casa, ela está totalmente, às vezes, esgotada do trabalho, e ela chega em casa e de repente ela viu uma pia, né,
Toda suja de louço, um lixo que não foi recolhido, né? E aí essa pessoa, essa mulher, esse homem, de repente se irrita com uma outra pessoa que convive com ela dentro da casa que não fez, de repente, aquela tarefa, aquela atividade. Ou seja, se ela se deixa guiar por uma imagem que ela viu e que de repente, né, ela não gostou, e ela começa a reagir através daquilo que ela viu, pronto, está feita tá feito a confusão, né? Tá feita a bagunça, né? Então as imagens, elas são muito ambíguas, né? Muitas vezes você vai ver coisas ali que de repente naquele momento você não vai gostar, ou muitas vezes você vai acabar se atraindo por imagens simplesmente porque é uma coisa que pegou ali o teu gosto, e tu vai acabar muitas vezes se corrompendo. Então, dito isso, a imagem, ela tem sua importância, mas ela deve ser articulada junto com o mundo dos conceitos, que vem através das palavras. Os nossos conceitos é formado através daquilo que a gente escuta, através daquilo que a gente estuda também, né? É uma mistura do intelecto ativo e do intelecto passivo. Então, essas imagens, elas jamais deveriam ser, a importância da imagem, ela jamais deveria ser colocada acima, né, do campo dos conceitos, porque a imagem tem essa ambiguidade, ela muitas vezes nos confunde, né? Então, essa coisa do culto, né, ao corpo que a gente vê hoje, né, de uma forma muito absoluta, né, todo mundo, né, querendo esse culto ao corpo, o culto à saúde, o culto à longevidade saudável, como se a gente nunca fosse terminar, né? Eu sou uma pessoa que gosto de treinar, gosto de me cuidar, gosto de fazer atividades físicas, inclusive eu posto aqui direto nos stories, né, sobre a questão das rotinas para ter constância dos meus treinos, mas eu jamais entro nessa paranoia, às vezes, de achar que isso é uma luta para que eu seja jovem o resto da minha vida, porque eu não quero envelhecer, porque essas coisas desse tipo, sabe, onde o corpo ele tem que ser absolutamente perfeito, a minha testa ela não pode ter rugas, né? Se a gente aposta somente nessa ideia da estética física e abre mão da dimensão, né, de uma dimensão mais transcendente, né, que é o campo dos conceitos, que é o que eu vivo falando, que a gente deve buscar muitas vezes, né, que é a formação do nosso caráter, a formação da nossa personalidade, né? No campo dos conceitos estão ali a lealdade, a honra, a bondade, né, a pontualidade. Essas questões que estão ali no campo das palavras e dos conceitos, e não no campo das imagens, né? Então é óbvio que não dá para desprezar uma coisa, né? Porque principalmente as imagens, quando o culto ao nosso corpo, a questão estética, isso em algum momento, né, vai acabar, isso em algum momento vai terminar. E se isso é tudo para a gente, se isso é realmente o nosso troféu, é o centro onde está toda a nossa, todo o nosso sentido, é óbvio que em algum momento a gente vai frustrar, porque nós somos corruptíveis, né? O nosso corpo se corrompe em algum momento, isso acaba, né? Então, uma hora ou outra a gente vai acabar se defrontando com isso, né? E que a gente vai envelhecer, né? Então, é óbvio que isso jamais deveria estar acima daquilo que eu estou formando no meu caráter e na minha personalidade, né? E como se não bastasse, a coisa pode piorar, né? Eu vou lembrar aqui de um comercial, certamente os mais jovens não vão lembrar, porque, né, uma coisa que já teve há um tempo aí, né, acusando um pouco aqui a idade, mas era uma propaganda da Sprite, né? Tinha uma propaganda da Sprite que aí conseguia deixar a coisa pior ainda, né? Essas propagandas que às vezes entram na nossa cabeça, que dizia assim, né? Não basta uma imagem, uma imagem não é nada, sede é tudo. Era essa a frase da propaganda, né? Falando que a sede, né, de uma Sprite ali é o que valia mais. A imagem não era exatamente esse o bordão. Imagem não é nada, sede é tudo. Aí ele consegue deixar as coisas ainda piores, né? Porque daí já não é mais ali o campo dos conceitos, né? As palavras que narram a realidade, já não é mais as imagens, né? Aquilo que mostra ali, de repente, algo totalmente objetivo que mostra a realidade, mas a Sprite vem, né, e coloca mais um chip de perversão na nossa cabeça, onde já não importa mais o mundo dos conceitos, já não importa mais o mundo objetivo ali das imagens, mas sim a subjetividade, a sensação, aquilo que eu estou sentindo, né? Se a gente aposta nisso, né, a gente tá ali em algo muito instável, né? Porque uma hora a gente quer, se a gente vai só naquilo que a gente está sentindo,
A sede, ela vem e ela vai, a fome, ela vem e ela vai, né? E quando a gente está com sede, uma hora a gente bebe suco, outra hora a gente vai beber Sprite, outra hora a gente quer tomar um vinho, outra hora a gente quer beber uma água. Então isso é muito instável. Quando a gente aposta nessa instabilidade, a gente não se diferencia muito dos animaizinhos que são guiados ali pelos instintos, né? Se sede é tudo, eu vou viver só de um instinto, né? Eu não olho mais para as coisas superiores, né? Então, se a gente aposta isso, é óbvio que a gente também vai viver numa instabilidade em relação à nossa postura diante da vida, né? Se o que vale não é mais os conceitos, se o que vale não é mais uma imagem, né? Se o que vale é a minha sede, pronto, ferrou, né? Porque sede muda, uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Se eu me guio, né? Porque eu estou com fome aí, então isso é o que está tudo na minha frente, eu vou desprezar todas as outras coisas, né? Que o que importa agora é, né, eu matar a minha fome. Então é óbvio que a gente vai estar apostando em coisas inferiores, né? Esses dias tinha um professor comentando sobre uma situação que ele passou, né? Que ele estava chegando ali na faculdade para dar aula, voltando de um final de semana, numa segunda-feira, e aí deu ali naquele momento vontade dele ir no banheiro, né? E aí, só que no caminho, antes dele ir no banheiro, chegou um dos seus colaboradores e foi contar uma história que tinha vivido no final de semana, uma história muito bonita, né? Que o filhinho mais novo dele estava começando a aprender a caminhar, e ele contando aquela história emocionado e feliz. Naquele momento ele parou para escutar aquela história, mesmo estando com vontade de ir no banheiro ali, aquele instinto, né, queria muito que ele fosse ali realizar as necessidades dele, mas ele fez um esforço, parou ali para escutar aquela história, né? E aí veja bem, depois de escutar aquela história, aí sim ele foi fazer o que ele precisava fazer, mas ele pensando, né, poxa, imagina se nós vivêssemos num mundo onde tudo que importa é o nosso instinto, né? O que importa é a minha fome, o que importa é a minha sede, o que importa é o meu prazer, é aquilo que eu estou vendo ali de uma forma carnal, de uma forma material, e a gente despreza as outras coisas superiores. É óbvio que a gente vai viver meio que como uns animaizinhos, né? Onde eu sou movido por aqueles meus instintos, né? Eu sou movido por aquilo que o meu corpo está pedindo, e aí eu desprezo as outras coisas que são superiores, as coisas do nosso espírito, as coisas da nossa transcendência, né? Imagina que óbvio que tem um valor muito maior naquele momento ele parar para escutar a história de uma pessoa, de um amigo, uma memória afetiva, algo que realmente é muito superior, do que se ele ficasse, não fala nada agora, que agora eu preciso fazer outras coisas, outra hora tu me conta. É óbvio que a gente vai perdendo um pouco da nossa humanização, né, da nossa humanidade. Então é só um exemplo, né, pequeno, mas que muitas vezes acontece no dia a dia, né? A gente passa despercebido de coisas que têm um grande valor, porque muitas vezes a gente está soterrado ali de coisas, né, somente olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas necessidades, e não olha para essas coisas, né? Então, quando essas frases das quais eu estava falando aqui, elas entram na nossa cabeça, né, como essa da propaganda da Sprite, né? Imagem não é nada, sede é tudo. Parece uma coisa muito ali, né, sutil, parece uma coisa inocente, mas isso vai formando o nosso imaginário, né? Como essa imagem, uma imagem vale mais que 1000 palavras. A gente vai de uma certa forma se corrompendo, né? Essas frases que muitas vezes são faladas dentro de uma campanha de marketing, né? Então essas coisas do dia a dia que a gente vai falando sem perceber, vai formando o nosso imaginário, e aquilo ali começa a se tornar uma verdade absoluta, da qual eu nem percebo mais que eu estou vivendo realmente naquele mundo, que aquelas frases prontas ali vão me jogando, né? Então, que as imagens, né? Quando a gente fala de imagens valem mais que 1000 palavras, já que a gente é o tempo todo, né, soterrado por estímulos externos, né, as imagens entram, né, no nosso sentido, a gente capta isso através dos nossos olhos, a gente capta os sons através dos nossos ouvidos, que a gente cuide no nosso dia a dia conscientemente para fazer com que essas imagens, né, as imagens que a gente vê, os sons que a gente ouve, né, que a gente preste realmente atenção e cuide para somente permitir, né, eu sei que não dá para a gente escolher tudo que a gente vê, mas principalmente quando a gente está diante de uma televisão, quando a gente está diante de um celular, onde a gente tem ali a liberdade, apesar de muita gente não usar essa liberdade, mas que a gente tem a liberdade de escolher de uma forma ativa aquelas imagens que vão nos jogar para cima, para esse mundo dos conceitos do qual eu estava falando, né? As imagens que vão jogar realmente a nossa personalidade para cima, imagens que façam realmente a gente ir para o mundo dos conceitos, né? Um mundo onde a gente se torna uma pessoa mais honrada, uma pessoa mais leal, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais honesta,
Uma pessoa mais alegre, mais bem-humorada, muitas vezes a imagem pode ser ali um vídeo engraçado também, por que não, né? Agora o problema é quando a gente usa esses estímulos externos, as imagens, os sons que a gente ouve, para nos jogar para aquela dimensão de baixo, né? Para aquela animalização, né? Onde de repente eu permito que eu comece a olhar imagens que vão corromper o meu relacionamento, o meu casamento, onde eu vou olhar imagens que vão fazer eu me tornar uma pessoa desonesta, onde eu começo a permitir que aqueles sons que eu escuto na TV, né? Porque estão falando ali de política, de uma tragédia, comece a preencher o meu dia a dia cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ódio. Então, que a gente tenha esse cuidado, né? Cuidado com essas frases, imagens vale mais que 1000 palavras, cuidado com as frases prontas. Então, esse foi o recado dessa live de hoje, número 279, espero que tenham gostado, compartilhem com mais pessoas. Amanhã, se Deus quiser, de manhã estaremos aqui, talvez não de manhã, talvez mais para o horário do meio-dia, mas eu aviso aqui vocês, estaremos aqui para a nossa live número 280, se Deus quiser. Desejo a todos uma ótima noite de sexta-feira, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.